Mas vocês me esperam aí uns 10 minutinhos estourando. Não tem como pregar em 15 minutos não, igreja. Eu falo pro meu esposo, tem que ter pelo menos meia hora. A palavra é o mais importante, igreja. É a palavra que edifica, é a palavra que liberta, amém? Lucas 24, 13, amém? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Versículo 19. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já este o 3º dia desde os tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Igreja, vocês me perdoam, essa leitura ela tem que ser feita toda para que vocês possam compreender um pouquinho. Jesus, ele já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, as mulheres já tinham ido ao túmulo, já tinham falado que Jesus tinha ressuscitado, porém ninguém acreditava. Os discípulos de Jesus esqueceram que Jesus disse que ele iria se ressuscitar no 3º dia. E não é diferente nos dias de hoje. Às vezes a sua vida está toda destruída. Deus envia um servo do Senhor até a sua casa. Deus envia uma mulher, um homem de Deus. Você vem na igreja. A gente fala para você que Jesus está vivo e você duvida. A gente fala para você que vir para a igreja é para arrependimento e para perdão de pecado.
que Jesus te perdoa e você não acredita. Você fica se remoendo por conta do seu pecado, da sua fraqueza, dos seus erros, a qual você cometeu lá fora, o que você ainda está cometendo. Jesus estava passando no caminho de Emaús. Nesse momento, dois homens que eram discípulos de Jesus estavam comentando com o outro. Que tristeza, a gente pensava que ele era o Messias. Eles eram discípulos, igreja, eles andavam com Jesus Cristo. Eles faziam a obra junto com Jesus, eles viam Jesus ressuscitar mortos, ele via Jesus levantar paralíticos, eles viam Jesus curar aqueles que estavam cegos. Eles ouviram Jesus falar que no terceiro dia ele ia ressuscitar, mas eles esqueceram. E eles falavam, a gente pensava que ele era o Messias. Como assim? Eles sabiam que ele era o Messias, e no meio do caminho Jesus ouviu a conversa deles. Muitas das vezes você pensa que Deus não está ouvindo a tua conversa. Jesus, ele está vivo em espírito. Hoje a gente não vê ele, mas ele está em espírito. Não só ele, mas Satanás também. Satanás aproveita da sua fraqueza e ali ele coloca um pensamento de derrota, um pensamento de que você errou, que você fraquejou, para que você não venha continuar na caminhada. Mas da mesma forma que o diabo está do nosso lado, rodeando como leão para nos devorar, o Espírito Santo também vem perto da gente para falar, eu sou contigo. Eu morri por causa de você, eu ressuscitei, eu estou vivo para te ajudar. Ele está sempre do nosso lado para nos levantar, igreja. E não foi diferente nesse caminho, quando os discípulos esqueceram que ele era o Messias, que ele ressuscitou. Ele, no meio deles, no caminho de Emaús, que era um sítio, uma fazenda onde eles estavam indo, Jesus ouve a conversa e fala, do que vocês estão falando? Uai, o que aconteceu? E aí os meninos falaram, Cleopas e seu amigo, você não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? Nós achávamos que ele era o Messias, mas ele morreu. Ele foi judiado, mas ele era um homem de boas obras. Ele era um varão perfeito. Ele era um homem maravilhoso. Estava ali comentando com um homem que ele achou que era um homem, mas era o próprio Jesus junto com ele. Será que você sabe quem é esse Jesus que deu a vida por mim e por você? Será que você sabe o poder que ele tem para mudar a minha história e a tua história? Assim como esses homens sabiam que ele era varão valoroso, perfeito em obras, você também tem que saber que Jesus ele é perfeito em obras. Se Jesus te trouxe aqui nessa noite, é para anunciar para você que ele pode transformar a sua vida. Ele pode te tirar do cativeiro, do vício, das drogas, da bebida. Ele pode mudar a sua história. Se você está desempregado, ele abre portas que estão fechadas, ele abre. Ele faz com que o processo que está lá na justiça, na última gaveta, Deus faz um juiz tirar da última gaveta e colocar por cima, na primeira página. Oh, aleluia. Mas você tem que acreditar que ele é um varão perfeito em obras, que ele é um varão valoroso. Mas muitas das vezes você dá glória para Satanás. Muitas das vezes você põe o diabo na frente do teu problema. Isso que aconteceu comigo foi o diabo. Não, igreja, até o mal, a Bíblia diz que vem na tua vida, é Deus permitindo o diabo pôr o mal. Ah, mas por que? Estou indo na igreja e Deus permite o diabo tocar em mim? Permite. Porque nós não vamos levar carro, nós não vamos levar casa, nós não vamos levar nada dessa vida material. Nós vamos levar a nossa alma. Você pode ficar aqui, evangelizar, ganhar muitas almas, mas se você não levar a tua, de que adianta? Por isso que a palavra de Deus diz, para que ganhar o mundo todo e não salvar a tua? A tua tem que estar salva, a tua alma tem que estar garantida. Para você fazer a obra do Senhor, primeiro salva a si, para você depois estender a mão para quem está caído. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas você dá glória para o diabo. Ao invés de falar, Deus permitiu o mal vir na minha vida porque Ele quer a minha alma. Jesus está puxando a minha orelha. Tem algo que eu estou fazendo que não está agradando a Deus. Então Deus fala para o diabo. Ele fala, o diabo pede, ele fala, eu posso tocar? Como falou para Jó. Eu posso tocar nele? Deus dá ordem para Satanás, pode tocar. Pode tocar porque Deus quer corrigir, Deus quer lapidar,
Deus, ele é criatura. O ímpio, ele sabe que é errado, ele sabe que está fazendo errado, mas ele não está nem aí. O filho, ele erra, mas ele se arrepende. Oh, aleluia. É o filho pródigo que fala para Deus: eu estou fazendo isso, mas eu não quero, papai. Eu estou no caminho errado, mas eu não quero esse caminho. Me ajuda a sair deste caminho. Então o filho, ele pode ser um filho pródigo, mas é filho. Ele pode estar no caminho errado, mas é filho. Mas o ímpio não está nem aí com as coisas de Deus. O ímpio, ele quer só dinheiro, ele quer vida errada, ele quer fama, ele acha que tudo que ele conquista é com as forças dos braços dele. Ele não reconhece nem que foi Deus que deu. E a Bíblia diz que Deus faz o rico e o pobre. Como assim ele faz o rico e o pobre? Faz. O rico, se é rico, tem que estender a mão para o pobre. E o pobre tem que dobrar o joelho e orar a Deus para que Deus mude e transforme a vida para ele ficar rico e ajudar o pobre. Deus fez o rico e o pobre para que todos nós dependêssemos dele, igreja. E nesse caminho, os homens de Deus, porém esquecidos. Você pode ser um homem de Deus que está aqui nessa noite, porém esqueceu que existe um Deus que criou o céu e a terra, que ressuscitou e que está vivo e que pode mudar a sua história. E que através da tua história você pode salvar outras pessoas. Mas o que acontece, igreja? Esses dois homens eram discípulos de Jesus. Eles aprenderam a fazer o bem. Já estava tarde, no meio do caminho, no sítio. E eles falaram, Jesus fingiu que ia passando. Jesus sabia que eles iriam convidar para pousar na casa, para ficar na casa, porque Jesus tinha ensinado a hospedar os estrangeiros. Então Jesus fez de conta que iria passando adiante deles quando chegaram na casa deles. E eles falaram, não, a hora já se vai, o horário já está tarde, é perigoso, fica aqui conosco, vamos comer, e amanhã você vai. Quando Jesus senta na mesa para comer com eles, ele parte o pão, e aí a memória deles volta em si. Aí eles lembram Jesus, só que Jesus desaparece. Oh, aleluia. É por isso, igreja, que o diabo, ele não quer que você se converte. Oh, glória a Deus. Ele não quer que você tome a Santa Ceia. Ele não quer que você se batiza nas águas. Ele não quer que você abra os seus olhos. Porque, igreja, esses dois discípulos que estavam com a visão tapada, que não reconheceram o próprio mestre que andava junto com eles, quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram, é o mestre, só que ele desapareceu. Porque ele já estava com um corpo transformado, um corpo iluminado, um corpo de glória, que ele já tinha sido ressuscitado, mas ele veio e ficou habitando entre os homens 40 dias, para provar que ele ressuscitou. Ele ficou andando no meio dos discípulos e falando, eu estou vivo, eu ressuscitei. Jesus teve que dar testemunha até da sua ressurreição, e não foi só um dia, ele teve que dar testemunho durante 40 dias, e ele falou, mas aquele jeito, quando ele partiu o pão, a gente reconheceu. O diabo não quer que você tome a Santa Ceia para que você não venha ter a salvação da sua alma. Porque se você, igreja, se converter desse mundo podre, dessa vida suja a qual você está levando aí fora, você vai ser um crente, você vai tomar a Santa Ceia, a sua visão vai se abrir, você vai ter o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida. E o diabo, ele quer tapar visão espiritual. Às vezes você acha que veio aqui na igreja para resolver um problema. Eu estou passando por uma luta, eu estou passando por um problema, eu vou lá na igreja porque Deus vai me ajudar. Sim, ele ajuda, mas Deus permitiu Satanás pôr o problema para que você chegasse até aqui. Porque para Deus te dar a bênção que você quer, para ele não custa nada, mas para ele ganhar a tua alma é difícil. Sabe por que é difícil, igreja? Porque você tem o livre-arbítrio de escolher entre a vida e a morte. E quando você chega na igreja, você aprende que existe o céu e que existe o inferno. Mas Deus, ele não vai mandar no teu livre-arbítrio. Isso aí é uma escolha tua. Você tem que escolher para onde você quer ir. Então Jesus, ele permite o problema chegar para você vir na casa de Deus, pedir para que seu problema seja resolvido. E você muitas das vezes está achando que Deus está muito preocupado com o teu problema. Deus não está nem aí com o teu problema, Deus está aí com a
ele diz assim, ó, eu vou na igreja, mas eu não quero ser crente não. Eu vou na igreja, mas eu só quero ir lá agradecer a Deus o que Ele fez na minha vida. Ele me deu um trabalho, Ele me deu uma esposa, Ele me deu uma casa. Eu vou lá agradecer, mas não estou afim de ser crente não. Quando você fala isso, igreja, você está falando, eu não quero meu nome escrito no livro da vida. Eu não quero. Eu estou aqui, eu venho para o culto, enquanto eu estou nessa vida, eu vou vir para a igreja, mas eu não quero meu nome escrito no livro da vida. Você está dizendo para Jesus, eu não quero entrar no céu não. Imagina como que Deus não chora. Imagina como que Ele não fica incomodado. É por isso que o diabo, ele tapa a sua visão espiritual, como tapou desses dois discípulos que estavam no caminho. O que está no teu caminho, impedindo da sua visão de ser aberta? Tem alguma coisa no caminho, igreja. Jesus estava com eles no caminho, mas quem que está no teu caminho, impedindo a visão espiritual de você enxergar que a tua salvação é melhor do que teu marido, do que tua casa, do que teu carro, do que tudo, e você fazer um compromisso com Ele nessa noite? Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Ele pode tirar tudo de mim, Ele só não pode tirar minha alma. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir morar no céu. Ele tem um carinho tão grande por nós aqui nessa vida, que Ele permite o problema chegar. Porque, igreja, se está tudo bem, é tudo festa. Se está tudo bem, vamos fazer o bolo, churrasco, vamos fazer a comida e convidar os amigos. Porque a festa tem que ter comida, na festa tem que ter bebida, na festa tem que ter pessoas. Mas a festa que Jesus vai preparar para nós é linda. Ele vai nos servir. O mundo muitas das vezes te oferece uma festa aqui na terra que não vai te dar vida eterna, mas a festa que Ele vai fazer para nós está em Apocalipse. Ele vai fazer uma festa e vai nos convidar, e nós vamos ser os convidados, e nós vamos sentar na mesa e Ele vai nos servir. Igreja, é muito forte isso. Jesus, Ele vai me servir. Ele já me serviu, Ele deu a vida por mim, Ele vai me servir ainda lá no céu. Mas como assim? Para você ver o quanto que Ele é maravilhoso, para você ver o quanto que Ele é humilde, o quanto Ele é lindo. Ele nos serve, igreja. Ele nos serve. Ele já está nos servindo. Porque, igreja, Ele tem misericórdia de nós. Presta atenção quando chega um problema na sua vida que você acha que não tem jeito. Você não dorme, você fica preocupado o dia inteiro. Deus cria uma situação e Ele põe em paz. O problema é resolvido. Às vezes você nem conseguiu o dinheiro, mas Ele faz a pessoa ficar calma, te esperar. Ele cria uma situação. Às vezes não tem nada no armário, na geladeira, mas chega um amigo, chega um vizinho e abre a mão, estende o armário para você e fala, pode pegar o que você precisa. Ele está sempre nos cuidando. Ele usa nós para ajudar alguém. Oh, aleluia. E ali naquele caminho, igreja, aqueles dois homens não conseguiram reconhecer que estavam com Jesus. Hoje, nessa noite, tem pessoas aqui que também não estão conseguindo reconhecer que tem Jesus Cristo que está por trás disso tudo aqui. Não é o bispo, não sou eu, não são as pessoas, não é o louvor, mas é Ele. Ele trouxe você aqui nessa noite para dizer, eu te amo, eu te escolhi. Eu levanto, eu abato, eu firo, eu saro, eu curo, eu tiro, eu tomo, eu mato, eu curo, eu vivo, eu saro. Ele faz, Ele é, Ele protege. Porque alguém já falou para você, eu vou tirar isso de você. Se Deus não permitir, ninguém tira. Eu vou te dar isso. Se Deus não deixar dar, ninguém pode dar. O homem muitas das vezes ele quer achar que ele é alguma coisa, que é ele que manda na tua vida. Quem manda na tua vida é Deus. Só acontece com você o que Ele permitir. Mas se você for filho dele, existe isso, igreja. Você é filho nessa noite? Jesus manda perguntar para vocês que estão aqui, aleluia. Quer se tornar um filho nessa noite? Se você se tornar um filho, Ele vai tomar o controle da tua vida. Ele vai tomar direção. Ele que vai estar com
isso aqui está certo, isso aqui eu posso fazer, eu posso ir por aqui, eu posso ir por ali, eu não posso fazer isso. Ele vai dirigir a tua vida, Ele vai dirigir o teu caminho. O caminho de Emaús aqui nessa noite é o caminho que você tem que deixar Jesus tomar direção. Você tem que deixar com que Ele tome a direção, porque muitas vezes a gente fica tribulado e fala, não, tem que ser assim, não, tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser do jeito. Por que está acontecendo tudo isso na minha vida, Senhor? Dobra o joelho. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Me perdoa. Conserta o que eu errei, eu pequei, eu falei. Tem misericórdia de mim, Jesus. Conserta o que está errado. Ele conserta. Porque filho, Ele perdoa. Mas se não for filho, é o que? Criatura, igreja. Se não for filho, é criatura. Aí você não tem visão, você não tem direção. Você faz do teu jeito, não do jeito de Deus. Aí acontece tantas coisas que você pergunta, por que, papai? Por que, meu Deus, aconteceu isso tudo comigo? Porque você não quer ser filho. Jesus quer que você seja filho nessa noite. E aqui no final do texto, encerrando, que já é 9:5, os 11 discípulos estavam todos reunidos. Porque esses dois, que a Bíblia diz, são aqueles que fazem parte dos 70 discípulos que saíram para evangelizar e voltaram. Esses 11 discípulos, está faltando um, que é Judas, que se matou. Então, quando eles chegam até onde estavam reunidos os 11 discípulos, que você conhece, que é Pedro, né, João, Tiago. Então, quando esses outros dois que estavam no caminho de Jesus chegam até o local aonde eles estavam reunidos, Jesus estava ali com eles, falando com eles, eu estou vivo. Jesus estava ali tocando em Tomé, que não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Pode ter algum Tomé aqui nessa noite, que você não acredita, o teu problema é tão grande que você fala, não tem jeito não. Tenho o meu problema, nem Deus vai resolver. Muitas das vezes, muitas pessoas já falaram isso. Não, igreja. Se Deus quiser resolver, Ele resolve. Por isso que tem aquele louvor. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser salvar, Ele salva. Se Ele quiser fazer o que Ele quiser fazer, Ele faz. Só, igreja, o livre-arbítrio, que é a escolha de ir para o céu, Deus, Ele não se intromete nisso daí, não. Mas tem uma promessa. Quem crê na promessa? Eu quero que você estique a mão, que eu estou entregando a pregação. Existe uma promessa que eu e a minha casa vai servir ao Senhor. Existe uma promessa. Quando tem uma promessa, a promessa ela não é quebrada. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que cumpre promessas. Existe uma promessa. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então, se você se torna filho, através de você, a sua mãe, os seus irmãos, os seus filhos, toda a tua casa vai morar no céu, porque é uma promessa. Oh, aleluia! Tá difícil. Ai, eu vou parar de ir na igreja. Eu não aguento mais, tá doendo. Ai, isso que meu marido fez comigo não dá pra aceitar, não. Isso que meu marido fez, a minha filha fez, não dá pra perdoar, não. Eu não vou na igreja, mas não tô desanimada. Mas existe uma promessa. Se você sai da igreja, a família se perde inteirinha, por conta da tua falta de perdão. Então, igreja, encerrando aqui, perdoa. Perdoa a família, porque muitas das vezes o seu pior inimigo estará dentro da tua casa. Está na Bíblia. Dentro da tua casa vai ter o teu pior inimigo. Ah, como assim, pastor? O meu marido é meu inimigo, o meu filho é meu inimigo. Sim, porque o diabo ele vai usar o teu familiar para te pôr mágoa no teu coração. Com mágoa ninguém entra no céu. Com mágoa ninguém vai abrir a porta do céu. Mas quem libera o perdão, igreja, entra no céu. É por isso que a Bíblia diz que o teu inimigo está dentro da tua casa. Porque o diabo vai deixar usar um lá fora. Não, ele usa o de dentro muitas das vezes, para você falar, nem quero mais ir na igreja. E é aí que você vai falar, eu vou para a casa do Senhor. Tá difícil. Ah, parece que não vai se converter nunca. Mas nem que for na última respiração. Deus não permite a pessoa ir pro inferno. Deus fala, chega um pastor, chega um pregador ali e fala, aceita Jesus, vai morar onde eu aceito. E a
oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.